tema do nosso grupo é sobre a estaticidade. O grupo ele é composto por mim, Gabriel, e pela Rafaela. Para que seja resolvido de forma manual qualquer estrutura estática, sendo ela hipo, iso ou hiperestática, é necessário uma análise prévia da estrutura, para que assim seja escolhido o melhor método para obter as incógnitas presentes. Sabemos que é difícil ligar as coisas que encontramos no dia a dia com aquilo que é visto dentro da sala de aula. Porém, à medida que se avança nos estudos das estruturas, torna-se nossa percepção mais apurada. Diante disso, para aqueles que necessitam de uma análise mais apurada sobre o tipo de estrutura que está trabalhando, será desenvolvida uma técnica capaz de sanar as dúvidas. O objetivo desse trabalho é demonstrar uma técnica para se determinar o tipo estático de uma estrutura. Tendo a técnica em mãos, você pode analisar uma estrutura pré-existente ou uma criação de uma nova estrutura obedecendo às regras impostas. Uma estrutura é um sistema destinado a proporcionar o equilíbrio de um conjunto de ações capaz de suportar as diversas ações que vierem solicitadas durante a sua vida útil sem que ela perca sua função. O eixo é um lugar geométrico das centroides das seções das barras que compõem a estrutura. Os nós são pontos discretos dos eixos das barras, onde se pretende determinar os esforços e deslocamentos incógnitos. São nós obrigatoriamente as extremidades das barras e os pontos que representam os apoios da estrutura. Membro ou elemento são um segmento entre dois nós consecutivos. Para deixar claro sobre estaticidade, eu quero enfatizar os três tipos de apoio, que é o de primeiro gênero, o de segundo gênero e o de terceiro gênero. O de primeiro impede a movimentação linear em uma direção. O de segundo gênero impede a movimentação linear em duas direções. E o de terceiro gênero impede a movimentação linear em duas direções, mais a movimentação em torno do eixo, que é o momento. Fiz aqui um esqueminha para exemplificar os tipos de apoio. O apoio de primeiro gênero, ele restringe somente no sentido vertical. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas, por exemplo, se tiver uma força na horizontal, ele não vai restringir, esse apoio não vai ser capaz de suportar essa carga. O apoio de segundo gênero, ele restringe em X, que é na vertical, mas não restringe a momento. Então, ele restringe em duas direções, em X e na vertical, só que ele não restringe a momento. O engaste, ou terceiro gênero, ele restringe nas três direções. Isso vai ficar mais claro no seguinte esqueminha que eu fiz aqui. Ó, o primeiro gênero, ele então vai restringir somente na vertical. Ele vai, se vier alguma força aqui, ele não restringe. Então, ele tem vínculo só aqui na vertical. O segundo gênero já é na vertical e na horizontal. E o de terceiro gênero é nas três direções, na vertical, na horizontal e no momento. Nós temos também o grau de estaticidade, que ele pode ser interno ou externo, e ele é definido pela seguinte forma que eu vou apresentar para vocês. Esse grau de estaticidade vai mostrar o quê? Vai mostrar, dependendo do valor dele, que é o valor de G, vai mostrar se a estrutura é hiperestática, isostática ou hipostática. O G, que é o grau de estaticidade, ele é dado pela seguinte fórmula: R mais somatória de I vezes M, menos a somatória de E vezes M, menos NR, onde R é o número de reações de apoio, I é o número de esforços internos na seção do elemento,
M é o número de membros ou elementos da estrutura. E, número de equações de equilíbrio aplicadas a cada nó. N é igual ao número de nós da estrutura. E NR é o número de equações adicionais devido às seções rotuladas. Sendo assim, se o resultado do G for menor que zero, podemos identificar a estrutura como estrutura hipostática. G igual a zero, estrutura isostática. G maior que zero, estrutura hiperestática. E eu vou entrar nessa questão que as estruturas são divididas em 3 tipos: estrutura isostática, hipostática e hiperestática. Na estrutura isostática, nós temos 3 incógnitas para 3 equações. E essas 3 equações, que é somatória de força em x igual a zero, somatória de força em y igual a zero e somatória de força horizontal igual a zero, elas podem ser resolvidas com as 3 equações de equilíbrio. Aqui nesse primeiro exemplo, temos o apoio duplo com apoio simples. Aqui vai ter, em A, nós vamos ter uma reação vertical em A e uma reação vertical em B. Nesse apoio duplo aqui, nós teremos a força horizontal atuando aqui. Então, 1, 2, 3 incógnitas para as 3 equações. Do mesmo modo, nesse outro esqueminha aqui, nós temos o engaste com uma força aqui atuando em balanço, né? Com uma força peso. E aí nós temos as 3 equações, porque nós estudamos que engaste, terceiro gênero, ele restringe as 3 direções, vertical em A, horizontal em A e a força de momento em A. Estrutura hiperestática, o número de incógnitas é maior que o número de equações. Nesse primeiro esqueminha, nós temos uma estrutura com apoio duplo, onde o apoio duplo ele vai restringir as forças horizontais e as forças verticais. Então, nós temos 2 reações em cada apoio. E essas reações contabilizará 1, 2, 3, 4 incógnitas para 3 equações. Nesse outro esqueminha aqui, nós temos esse apoio móvel, né? E aí, esse apoio aqui, ele vai restringir também, ele vai restringir na vertical também. E aqui desse lado, vai ter a somatória de força horizontal, vai ter a força horizontal, a vertical e o momento em A. Ou seja, deste modo, nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui nós podemos pôr VR, né? Que é de 4 incógnitas para 3 equações. Lembrando que por mais que esses valores de H sejam nulos, sejam zeros, tem que ser representado. Daí, estrutura hiperestática. E na estrutura hipostática, para finalizar, o número de reações é menor que o número de equações. Por exemplo, nesse esqueminha aqui, onde a reação não tem apoios de primeiro gênero, o que acontece? Só restringe as forças na vertical. De modo que se, por exemplo, isso aqui é uma exemplificação de um vento, alguma coisa, não vai restringir, essa estrutura colapsará, restringe a esse esforço na horizontal.